Olá, pré-adolescentes, a paz do Senhor. Aqui é a tia Débora. Tia Marinha, a paz do Senhor. E nós nos reunimos para ministrar para vocês a aula de número 12, que tem como título Crescendo em Cristo. Hoje nós vamos aprender mais uma lição sobre a nossa revista, que fala sobre o maravilhoso plano de salvação. Apresenta a capa, tia Belinha. Vocês já conhecem, nós estudamos ela no último trimestre. E nós aprendemos que Jesus veio ao mundo e se sacrificou por nós. E esse sacrifício se resume em amor. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é crescendo em Cristo. Porque nós aceitamos a Jesus, nós recebemos Ele em nossa vida e aí nós precisamos crescer. Não apenas no tamanho, mas espiritualmente falando, nós precisamos crescer como árvores, né? E dar bons frutos. E a tia Verinha vai trazer esses ensinamentos para nós hoje, tá bom? Vamos lá. Pegue sua Bíblia, né? Uma canetinha, um caderno para nos acompanhar, para anotar uns pontos importantes, porque depois nós vamos colocar um questionário para vocês responderem. Um questionário bem legal para vocês poderem botar em prática aí os ensinamentos nessa quarentena, né, tia Verinha? É isso aí. Vamos lá. A lição de hoje se encontra em 2 Pedro 3,18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. A gente vai iniciar agora conhecendo mais de Deus, conhecendo mais Jesus. A vida cristã é uma caminhada de crescimento. À medida que conhecemos mais a Cristo, sua imagem é formada em nós. Na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, aprendemos que precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento é aprofundar a comunhão com Deus. Esse é o maior desejo do Senhor para conosco, visto que fomos criados para desfrutar de um relacionamento pleno com Ele. Então aqui a gente já vê que o Senhor tem o desejo da gente estar ali, né? Buscando conhecer mais sobre Ele. Então a gente tem que fazer o quê? Na palavra de Deus a gente já pode ver que tem tudo para nós nos aprofundar, para a gente poder ganhar um conhecimento melhor sobre as coisas de Deus e botar em prática. Então, viver conforme a palavra de Deus, de como a palavra de Deus nos ensina. Os discípulos também queriam saber quem era Jesus. No Evangelho de João, vemos o relato de 2 discípulos de João Batista que viram Jesus se aproximar e decidiram segui-lo. Em João 1, 35 ao 39. É isso? É. Quando Jesus percebeu que os 2 homens o seguiam, perguntou-lhes: O que é que vocês estão procurando? Versículo 38. Eles explicaram que queriam saber onde Jesus morava. Então permitiu-lhes que soubessem. Os 2 discípulos permaneceram com o mestre o resto daquele dia. Com certeza, eles fizeram muitas perguntas e Jesus respondeu-lhes com amor e paciência. O exemplo desses discípulos nos ensina que só podemos conhecer e crescer no conhecimento de Jesus se nos aproximarmos dele. Então aqui a gente vê que a gente precisa estar pertinho de Jesus, né? Para a gente poder conhecer a Cristo, a gente tem que estar o quê? Fazendo o quê? Orando. Porque quando a gente ora, a gente fala direto com Deus, não é isso? Então a gente busca o conhecimento na palavra de Deus. E a partir da nossa oração, Deus vai nos escutar, né? Saber, né, tia Débora? Que Ele quer que a gente se achegue a Ele. A partir da sua oração que você faz, Jesus vai ver que você está tendo desejo de conhecê-lo melhor e contando as suas dificuldades e necessidades a Ele, pois Ele nos escuta, né, a todo momento. Não é que Ele não conheça a nossa necessidade, né? Porque Ele conhece Sim. a sua, a minha necessidade.
mas ele quer ouvir a nossa voz. Quando ele chega pro cego e diz, você quer ver? Claro que ele queria ver. Chegou para um cego, né? Claro que o cego queria ver, mas ele queria ouvir daquela pessoa a necessidade que ele tinha, né? O que é que ele queria que Jesus lhe fizesse. E assim somos nós. Deus conhece a nossa necessidade, mas ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir da nossa boca, né? Sim, Aquilo, da mesma forma que a gente conta para um amigo, né, Tia Verinha? A gente conta para um amigo que está passando, né? Alguma coisa que aconteceu na nossa vida de feliz, a gente também precisa compartilhar com o Senhor essas coisas. Pois ele é o nosso melhor amigo, né? Então a gente tem que falar diretamente a ele mesmo. O crescimento espiritual só é possível a partir de uma vida de oração e estudo das Sagradas Escrituras. Quando oramos, essa é a oportunidade de contar-lhe o que se passa em nosso coração, de pedir-lhe perdão, de interceder pelas famílias, agradecer pelas bênçãos alcançadas e etc. Do mesmo modo que falamos com Deus, Ele também deseja falar conosco. Deus se importa com o nosso crescimento espiritual e a leitura da Sua Santa Palavra é a melhor maneira de conhecermos a Sua vontade. O Espírito Santo que habita dentro de nós pode ajudar-nos a discernir o que devemos fazer para agradá-lo. Ao passo que conhecemos a pessoa de Jesus, crescemos na graça e no conhecimento. Efésios 4:15. Então esse primeiro ponto deixou bem claro para as nossas vidas que para a gente crescer, né, na palavra de Deus, precisamos ter o nosso desejo e vontade de estar falando com Deus, né? Para que Deus habite nas nossas vidas é necessário ter a gente fazer a nossa parte, não é? E de que forma a gente pode fazer a nossa parte? Lendo a Bíblia, buscando conhecimento em vídeos, né? Na casa de Deus, na própria igreja, né? Tem também os departamentos que podem lhe ajudar nas suas dúvidas, pois nessa faixa de idade de adolescência surgem muitas dúvidas e a gente está aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês, né? E na palavra de Deus nos ensina qual é o melhor caminho, a melhor forma de vivermos, de vencermos, né? Na palavra de Deus. A escola bíblica dominical também. É isso, próprio para a gente aprender, né? Isso, é um ensinamento. Tanto nós, professores, aprendemos com vocês, alunos, como vocês também aprendem com a gente. E outra coisa interessante desse primeiro ponto, Tia Verinha, é que quando a gente conhece alguém, né, e quer ter uma amizade com essa pessoa, aí a gente pergunta muitas coisas dela, né, o nome, endereço, a idade. E dessa forma a gente também precisa conhecer a Jesus, precisa conversar com Ele. Como é que eu converso com Deus, né? Como é que eu converso com Ele? Através da oração. E como é que eu posso ouvir a voz do Senhor? É lendo a palavra de Deus, porque aqui na palavra tem o nosso manual de vida. Aqui na palavra vai mostrar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Vai me dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém como cristão, né? E uma coisa interessante também é que quando você é muito amigo de alguém, você se torna muito parecido com ele. Você acaba falando que nem ele, né? Tendo atitudes iguais. E da mesma forma, quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos igual a ele. Quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu vou transmitir Jesus através da minha vida, das minhas atitudes, do meu falar, do meu modo de vestir, né? De tratar o próximo. Então, fique bem perto de Jesus, que quanto mais perto de Jesus você estiver, nós estivermos, mais parecidos com Ele nós seremos. Agora é o segundo ponto. Buscando as coisas que são do alto. Quando aceitamos Cristo, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Morremos para o pecado e agora servimos ao Senhor. Desde então, o nosso objetivo é morar na eternidade com Ele. Contudo, enquanto estivermos aqui na terra, não devemos viver como se a vida eterna não existisse. Como filhos de Deus, devemos conhecê-lo mais e ter uma vida que respeite as leis que Ele determinou em Sua palavra.
E para que o nosso crescimento espiritual não seja interrompido, é necessário que em todas as coisas que fizermos, comportemo-nos como servos de Deus. Sendo assim, devemos buscar as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, não cedendo ao pecado e imitando o comportamento de Jesus. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês, né? Como vocês estão se comportando, né? Na escola, ou próximo aos seus amigos na rua, aí no seu bairro, como que vocês estão se comportando? Porque é importante a gente ter um comportamento bom, porque assim as pessoas vão ver que nós somos de Cristo, nós somos diferentes. Através do nosso comportamento, eles já vão ver a diferença, né? Como a tia Débora falou, através do nosso falar, pois quando a gente fala, as pessoas vão ver logo a nossa diferença. Quando a gente tem uma atitude de um coleguinha que é do mundo, ele às vezes fala algumas palavras que a gente não pode falar, não é isso? Algumas palavras que para nós a gente já entende que aquilo ali não é certo. Então, como você se comporta, né, mediante essa situação, perto dessas pessoas? Você está fazendo a diferença? Você está fazendo o que realmente a palavra de Deus nos ensina? Porque precisamos fazer isso, né, tia Débora? A diferença. Temos que ver o nosso comportamento. Então, se você até então não estava tendo essa atitude de se comportar diferente dos seus coleguinhas que não são da igreja, a partir de hoje mude essa atitude, pois Deus se agrada dos nossos bons comportamentos. Quer falar algo mais? Só que as pessoas que estão ao nosso redor veem, né? O nosso comportamento, o nosso testemunho. Então, deve chegar um momento da sua vida em que você vai ouvir uma pessoa que não é da igreja, que não é cristão, vai chegar para você e vai dizer assim, ah, fulano é crente e faz isso, né? E faz aquilo. Então, o nosso testemunho, ele fala muito daquilo que nós vivemos, daquilo que está dentro de nós. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se o nosso coração estiver cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, nós vamos falar como a palavra de Deus ordena. Isso que a tia Verinha falou é muito importante, porque nós vemos que na idade da pré-adolescência existem muitos grupos, né? Nós fazemos parte de muitos grupos e dentro desses grupos nós acabamos absorvendo muitos pensamentos, muitas ideias que às vezes vão de confronto ao que a gente aprendeu na palavra de Deus. E é aí onde você vai fazer a diferença. Você vai observar a palavra de Deus, que não é a palavra da tia Débora, não é a palavra da tia Verinha, né? Não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. E nós devemos seguir, porque as coisas dessa terra, elas passam, como que já falou, né? Buscando as coisas que são do alto, porque as coisas dessa terra se acabam, passam. E aí, onde é que a gente vai observar o que é certo e o que é errado? É a palavra de Deus. E você, como pré-adolescente cristão, você precisa fazer a diferença. Porque os seus amigos vão ler o seu testemunho. Em Colossenses 3:2, aprendemos que devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Pensar nas coisas que são do alto significa que enquanto aguardamos Jesus voltar, não podemos perder o foco. É claro que neste mundo precisamos estudar, trabalhar e fazer tantas outras coisas. Porém, o objetivo da nossa vida não deve ser apenas essas atividades terrestres. Devemos estar cientes de que chegará um dia em que viveremos com Deus na eternidade e não precisaremos mais das coisas que fazem parte desta terra. A vida neste mundo não é o fim em si mesmo. Portanto, tenha em mente que você serve a Deus e que prestará contas a Ele de tudo quanto fizer durante sua caminhada. Lembre-se de que os seus pensamentos precisam ser agradáveis a Deus. Se permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa mente, pensaremos de acordo com o reino celestial e certamente desfrutaremos o que Deus tem de melhor para nós. Romanos 12:2. Vou ler aqui para vocês, tá? Em Romanos. Aproveitem para procurar aí. Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Diz assim: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense nas coisas que são do alto e você será parecido com Jesus. Foi o que a tia Débora nos ensinou aqui nesta tarde. Que precisamos parecer com Jesus em todas as nossas atitudes. E é o que Jesus quer para nossas vidas, que a gente se pareça com Ele. Então, a gente tem que pensar assim, que a gente está aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós precisamos todo momento estar olhando para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Olhando para o alto, a gente tem esperança que nós vamos morar com Ele, é o nosso maior desejo. Eu tenho esse profundo desejo e creio que a tia Débora também, e esse é o desejo que tem que estar no coração de vocês, de morar com Deus, porque Jesus está voltando e Ele quer que a gente esteja preparado. Precisamos estar preparados para poder subir com Ele. Esse segundo ponto é muito importante, vocês pesquisar, né, na palavra de Deus, coisas que possam nos achegar mais a Deus, coisa que fala da vida eterna também, né? Que é a próxima lição, né, Débora? Tia Débora. Então, na nossa próxima aula vai falar muito sobre a vida eterna, sobre a nossa salvação com Jesus. Isso mesmo. Aqui também eu queria trazer para a nossa memória a figura do atleta, né, tia Belinha? Vocês já devem ter assistido às Olimpíadas, né? E sempre tem os atletas que passam praticamente 4 anos, né? De 4 em 4 anos. Preparando, né? Eles ficam se preparando e aí eles têm um treinamento e eles se preparam todos os dias. E quando chega aquela Olimpíada, eles precisam estar preparados para poder correr, para poder nadar, né, dependendo do esporte que ele for competir. E ali, quando ele está preparado, ele tem um foco. E ele não pode perder esse foco. E aí ele mantém o foco e alcança, né, a vitória. E nós também, nós somos atletas de Cristo aqui no mundo. E nós precisamos também, diariamente, nos preparar. Porque o nosso foco é o alto, é lá no céu, né? É a vinda de Jesus. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos extraterrestres, né? Nós somos cidadãos do céu. Então a gente precisa se preparar diariamente, manter o nosso foco. Ah, tia Débora, mas eu estudo. Precisa, né? Precisa estudar. É necessário, né? Estamos aqui, então a nossa vida aqui secular precisa sair do lugar. Nós precisamos, não podemos ficar estacionados, temos que se movimentar. Até pra gente se alimentar, precisamos trabalhar, não é verdade? Isso mesmo. Tudo depende do nosso esforço. Então a gente tem trabalho, né? Tem o estudo, tem os momentos de lazer, mas o nosso compromisso mais importante do dia a dia é ler a palavra e orar, falar com Deus, para que nós possamos estar diariamente se preparando para ir morar no céu. Porque no céu, nós vamos aprender na próxima aula que lá no céu vai ser diferente, né? Sim. É louvor toda hora. Então a gente precisa estar se preparando aqui, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor em oração. Fazendo um treinamento do que vai ser lá no céu, né? Ouvir, né? Ensaiando para cantar no coral, né? No coral, é isso aí. Agora a gente vai entrar no terceiro ponto, que é frutificando no reino de Deus. Antes de aceitarmos Jesus, fazíamos tudo quanto não agrada a Deus. Praticávamos as coisas que a natureza humana anseia, como a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Em Gálatas 19:21, fala sobre isso. No capítulo 5. Perdão, no capítulo 5, 19:21. Isso. Mas não foi para tais coisas que Deus nos criou. O Senhor nos fez para que Ele
para que praticássemos as boas obras que Ele mesmo preparou para nós. Efésios 2:10. As obras boas são como os frutos de uma árvore. Quando fazemos coisas agradáveis ao Senhor, significa que estamos produzindo bons frutos. O apóstolo Paulo discorre a respeito do fruto do Espírito que o crente deve produzir. Então aqui ele vai nos ensinar como produzirmos os bons frutos, né? Que são o quê? São o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Em Gálatas 5, 22 e 23. Fala dos bons frutos que devemos produzir. Para que possamos produzir bons frutos, devemos estar unidos com Cristo. Eu sou a videira, disse Jesus. Nós somos os ramos desta videira. Se não frutificarmos, Deus, que é o lavrador, nos cortará e não mais estaremos unidos à videira. Contudo, se produzirmos bons frutos, o lavrador nos limpará para que produzamos mais frutos. E aqui é importante dizer que, assim, para a gente poder estar pertinho de Jesus, precisamos manter a nossa vida de oração aqui na terra, né? Lendo a palavra de Deus e produzir bons frutos, né? No amor, na nossa paciência, nas nossas atitudes, na nossa delicadeza, em todas as ações que a gente for fazer, porque assim vamos demonstrar o verdadeiro amor de Cristo, né? Demonstrarmos através das nossas atitudes e ações. E eu não quero ficar distante de Jesus, eu quero ficar mais próxima a Ele. Em tudo que eu faço eu tenho que estar pensando em Cristo, pensando no alto, né? Então, assim, precisamos rever nossas ações e fazermos o que a palavra de Deus nos ensina. E é importante, né, o papel do lavrador também nas nossas vidas, tia Débora, porque aquilo que não é certo, Jesus está ali para nos limpar, né? Tirar todo o excesso de coisas ruins das nossas vidas. Então, a gente precisa se posicionar e obedecer para que Cristo venha crescer em nossas vidas. Essas foram palavras de Jesus, né? Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Foram palavras de Jesus aos seus discípulos, né? A gente encontra lá no Evangelho de João, como a tia Verinha falou, no capítulo 15, versículo 1. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E aqui nós temos três figuras, que é a videira verdadeira, que é Jesus. Nós temos os ramos da videira, que somos eu e você, né? E como ramos da videira, nós precisamos dar frutos e dar bons frutos. Aqueles que não derem frutos são cortados da videira, são separados de Jesus. E quem é que faz isso? É o lavrador. O lavrador é Deus, como a tia Velinha já falou. O lavrador, ele faz esse processo da poda, né? De tempos em tempos, aquele ramo que dá fruto, ele é podado, ele é cuidado, é tirado aqueles raminhos que estão secos, que não servem mais. Para quê? Para que ele possa dar bons frutos. O nosso posicionamento, como a tia Velinha já falou, é realmente obedecer. Estar ali na posição de obediente, né? Tá enxertado na videira verdadeira, que é Jesus, e ali está sempre dando bons frutos. Como a tia Velinha já falou, os frutos do Espírito. Não é fruto nosso, é fruto do Espírito que habita em nós, do Espírito Santo, que é também o tema que nós vamos estudar no próximo trimestre. Os frutos do Espírito, a importância deles na nossa vida. Por que nós devemos produzir bons frutos? Como árvores, né? Na presença do Senhor. Se eu sou uma árvore boa, eu vou dar bons frutos. Se eu for uma árvore ruim, eu vou dar frutos ruins. Você já viu manga no pé de goiaba? Não existe. É estranho, né? Então a árvore, eu vou conhecer a árvore pelos frutos que ela dá. E como servos de Deus, nós precisamos dar bons frutos. Como a tia Verinha já falou, quais são os frutos do Espírito? O amor, né? A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
todas essas atitudes, todos esses frutos, a gente precisa ter um exercício diário para produzir esses frutos em nossas vidas. Bons frutos na nossa vida. De modo que, quando as pessoas olharem para nós, assim como a gente olha para uma árvore que dá frutos bonitos, né, vistosos, quando a pessoa olha, sabe que é uma árvore frutífera, nós também. Quando nós damos frutos na presença do Senhor, as pessoas olham e veem que realmente nós somos árvores de bons frutos. Por isso é tão importante cuidar do relacionamento que temos com o Senhor. Só daremos frutos se estivermos em comunhão com Ele. Quem está unido comigo e eu com Ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15:5. Mas todo aquele que não estiver unido com Cristo será recolhido e lançado no fogo. Versículo 6. As pessoas que não creem em Jesus precisam ver os frutos que a mensagem da salvação produz em nós. É o que a tia Débora estava falando aqui. As pessoas vão olhar para nós e vão ver o quê? A gente está produzindo frutos bons ou frutos ruins? Então precisamos ver como que a gente está, né, se posicionando conforme o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina. Os frutos ou as boas ações identificam que somos crentes em Cristo. Dessa forma testemunharemos às pessoas que é possível nascer de novo. Para uma vida de santidade, crescer na comunhão com o Criador. Então, né, gente, nessa lição, nós aprendemos que precisamos crescer com Jesus. Crescer em Cristo é crescer juntamente com Ele, né, tia Débora? Então, precisamos estar a todo momento ligadas a Deus, ligadas ao alto, fazendo nossas orações diárias, né, devocional também, que no grupo a gente está aplicando isso para vocês praticarem em casa. Esse período que vocês estão sem ir para a escola, até mesmo a escola secular ou a escola do Bíblica Dominical, é bom vocês estarem, né, buscando conhecer mais de Deus. Então vamos pesquisar mais coisas de Deus nesses momentos que vocês estão fazendo. Vamos procurar buscar mais as coisas de Deus nesse período que vocês têm livre agora Agora não pense só em brincar, não. Vamos tirar um tempinho, reservar para poder estarmos em comunhão com Cristo, né? Crescendo em Cristo. Crescendo em Cristo significa você ler a palavra de Deus e praticar, orar e falar com Deus todas as suas necessidades. Convide também o papai e a mamãe para juntos vocês fazerem um culto doméstico, né? Podem aplicar a palavra, o devocional que a gente está disponibilizando para vocês. Inclusive, o devocional de segunda-feira falou justamente sobre o relacionamento com Deus e a importância, porque nós precisamos de Jesus, né? Tá lá no devocional. E ela é tendenciosa ao pecado, né? E para nós produzirmos bons frutos, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Muito bem, tia Darinha. Mais alguma coisa? Não. Vamos orar, tia Darinha? Vamos orar. Orem junto com a gente, tá bom? Senhor Deus e Pai Celestial, obrigada pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de ministrar essa aula aos Teus filhos, que eles possam guardar cada ensinamento em seus corações e colocar em prática, que eles sejam pré-adolescentes abençoados, que eles possam fazer a diferença em casa, na escola, no meio dos seus amigos, que eles não venham se envergonhar do Teu Evangelho, Senhor, e que eles possam estar cada dia mais perto de Ti e ser, Senhor amado, Teu amigo. E Tu, Senhor Jesus, ser o melhor amigo deles. Fica conosco, nos dando cada dia sabedoria e graça. Cada família, Jesus, representada por cada pré-adolescente que está assistindo esse vídeo hoje. Eu te peço, Senhor, que faça uma visita especial. Proteja e guarde cada família e ajude, Senhor, a cada pai, cada mãe. Fica com os teus filhos e fica conosco também. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Então até a próxima aula. Não esqueçam de responder o questionário, porque nós vamos esperar as respostas para ter um feedback dessa aula, né, Tia Maria? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.